Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é Revisando Números Racionais. Se você já tem o seu material Aprender Sempre, volume 1, separe ele aí, nós vamos fazer atividades dele. Se você não tem problema. Separe algumas folhas, lápis, borracha e caneta, que você segue a nossa aula da mesma forma. Vamos então começar? Vamos então com os nossos objetivos? Objetivos da nossa aula: reconhecer as diferentes representações dos números racionais, identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica, reconhecer números irracionais em situações de medição e aproximar um número irracional de números inteiros irracionais. Esta aula de hoje é em continuidade à nossa aula passada. Então, vamos começar lembrando dos conjuntos numéricos. Nós temos o conjunto dos números chamados naturais. Ele é representado pela letra N. Ele é um conjunto que inicia no número 0 e não tem fim. Ele tem números do tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observe nesse desenho à direita que aqui nós representamos por esse círculo azul o conjunto dos números naturais. Depois nós temos um outro conjunto, o conjunto dos números inteiros. Se você observar, ele é representado pela letra Z. Ele começa num número que é lá no menos infinito e também não tem fim. Uma parte dele é exatamente o conjunto dos números naturais. Por isso que nesse desenho à direita, representando a letra Z aqui em laranja, o N está dentro do Z. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais. Observe, ele é representado pela letra Q. Dentro desse conjunto, nós temos frações, aonde o numerador pertence ao conjunto dos inteiros e o denominador, que é o B, pertence ao conjunto Z estrela. Lembra, Z estrela não tem o zero. Se você observar no nosso desenho à direita, o nosso Q, que está representado por verde, tem o N dentro dele e o Z também. Agora, que tipo de números são esses racionais? São as frações que a gente pode escrever com os números que estão dentro do conjunto Z. Lembrando que o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, por exemplo, podemos escrever a fração 1/7. Podemos escrever outra fração 0 sobre menos 8. Mas a fração menos 3 sobre 0 não pode ser escrita, não existe. Lembra, B pertence a Z estrela. Pode ser qualquer número inteiro, menos o zero. Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos então ver um exemplo? Exemplo 1. Qual fração representa a parte pintada de azul da figura em relação ao total de partes? Então, eu vou montar uma fração, aonde no numerador eu vou pôr quantas partes pintadas de azul eu tenho e embaixo eu vou colocar o total de partes dessa figura. Vamos então contar? As partes em azul. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 partes pintadas de azul. Agora, eu vou contar o total de partes da figura. Bom, já tinha 5 azul, vamos continuar a conta? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então, cheguei na fração 5/11. Essa fração é irredutível, isto é, o 5 e o 11 não estão ao mesmo tempo em nenhuma tabuada, então não dá para simplificar. Então, esta é a resposta do nosso exemplo. Então, está aqui a resolução do exemplo. Eu quero chamar a atenção de vocês porque se o exercício tivesse pedido o total de partes pintadas dividido pelo total de partes, aliás, o total de partes da figura dividido pelo total de partes azul, essa fração estaria ao contrário. Vamos ver. Então, eu teria o total da figura sobre a quantidade em azul. O total é 11 e a quantidade pintada de azul, 5. Então, eu teria a fração 11/5, que também não dá para simplificar. Então, quando você estiver montando uma fração, preste bastante atenção. Qual é a ordem que está sendo solicitado para você? Será que você entendeu direitinho? Entendeu? Muito bem, vamos praticar? Então, tem uma atividade 4 lá na página 59. E ela diz o seguinte: a figura abaixo está dividida em 6 partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? Então, eu quero que você pense nessa fração, aonde no numerador vai a parte pintada de preto e no denominador vai o total de partes da figura. Verifique se você encontra a resposta. Se você não encontrar, não esqueça de simplificar a fração. Coloca ela no chat para o seu professor qual é a alternativa correta. A gente volta em 2 minutinhos. Voltamos à atividade. Pelo jeito, vocês acharam fácil, porque todo mundo lá no chat respondeu letra C, 2/6. Isso mesmo, pessoal, dá 2/6. Então, quero mandar um abraço para os alunos da PEI Iraci Sartori, da professora Maria, para os alunos da PEI Anita Costa, da professora Adriana, para a aluna Fani, do professor Édio, para a aluna Eulália, da professora Lúcia, para os alunos Lucas e Daniel, da professora Vilma, para a aluna Ana, da professora Sandra, e para a aluna Natasha, do professor José. Então, os outros alunos que eu não consegui falar o nome, participem. Eu vou continuar vendo aqui no chat, tá certo, pessoal?
Bom, e para você que está aí, mas ainda está com dúvida, vamos para a resolução? Então vem comigo. Concentração. Muito bem, eu tenho a figura, ela está dividida em 6 partes iguais. A parte pintada de preto corresponde a qual fração? Então, eu vou montar uma fração, quero a parte pintada de preto sobre o total de partes dessa fração, dessa figura, no caso. A parte pintada de preto, vamos contar. 1, 2. Total de partes da figura, ele até já tinha falado aqui no enunciado, 6. Então, eu tenho a fração 2/6. Se eu procurar, eu encontro. Olha aqui, letra C. Mas e se eu não tivesse encontrado? A minha próxima atitude seria simplificar essa fração. Porque se você observar, o 2 e o 6 estão na tabuada do 2. Então, nós podemos simplificar em cima e embaixo pelo 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, eu procuraria a resposta 1/3. Mas, como a gente conseguiu encontrar a solução, está aqui a solução da nossa atividade. Letra C. Tiraram a dúvida? Tudo tranquilo até aqui? Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos? Muito bem. Vamos agora para um exemplo 2. Agora, eu tenho uma fração e o meu objetivo é encontrar qual é a representação decimal desse número. Bom, se eu tenho uma fração, você concorda comigo que toda fração é uma divisão? Tá vendo esse símbolo aqui? É a mesma coisa que eu escrever 5 dividido por 8. Lembra que na definição do conjunto dos números racionais, nós colocamos que é um conjunto formado por frações, aonde o A é um número que pertence a Z e B é um número que pertence a Z estrela. Isto é, não pode ser o zero. Então, são frações e frações são divisões. Então, para encontrar a representação decimal, eu vou armar a conta e efetuar a divisão, literalmente. Então, vem comigo. 5 dividido por 8. 5 dá para dividir? Não, porque é pequeno. Então, eu começo com 0, e acrescento um 0. 50 dá agora para dividir por 8? Sim. Na tabuada do 8, quem é mais perto? É o 6, porque 6 vezes 8 é 48. Então, eu vou tirar 50, tira 48, 2. Perfeito, vou continuar. Como eu já tenho a vírgula, eu tenho direito a pôr um 0. 20, na tabuada do 8, quem está mais perto? O 2, porque 2 vezes 8 é 16. Vamos tirar. 20 tira 16, 4. Muito bem. De novo, tenho a vírgula, posso pôr um 0. 40 na tabuada do 8 é exata? 5. 5 vezes 8, 40, não sobra nada. Então, a fração 5/8 é igual a 625 milésimos. Lembra da notação? Lembra de como a gente fala o número matematicamente? A primeira casa decimal, décimos, a segunda, centésimos, a terceira, milésimos. Então, 5/8 é igual a 625 milésimos. Aí está a resolução do exemplo 2. E esse você entendeu? Lembrou como faz a continha? Lembrou? Muito bem. Vamos treinar um pouquinho? Então, observe essa atividade número 5. Está lá na página 60. Agora, eu quero que você encontre a representação decimal da fração 3/4. Então, pessoal, efetue a continha e veja se você encontra a resposta em alguma dessas alternativas aí. E manda a alternativa lá para o seu professor, tá bom? Volto em 2 minutos.
Voltamos da atividade. E aí, vocês conseguiram, né? Muito bem, porque lá no chat eu só vi a alternativa D, 0,75 ou 75 centésimos. Isso mesmo. Então, vai um grande abraço aí para os alunos Jennifer, Eduardo, Maria Elisa e José Ricardo, da professora Aline, para a aluna Noemi, do professor João, para a aluna Giovana, da professora Maria Lúcia, para os alunos da professora Gislaine, da escola Iracema, para o aluno Guilherme, da professora Maria de Lourdes, para os alunos da PEI Costa Manso, da professora Melissa, e para os alunos da professora Maria Fernanda, a Ana Beatriz, a Maria Luísa, o Davi, a Bárbara, a Tayla, a Beatriz, o Rafael, Yasmin e a Beth. Isso mesmo, pessoal, participem. Vocês são muito importantes aqui para nós. Muito bem, vamos ver a solução para você que está com dúvida? Vamos lá? Então, vem comigo. Então, tenho a fração 3/4. O que eu faço? Vou efetuar a divisão. 3 dividido por 4. Não dá para dividir, porque o 3 é pequeno. Então, começo com 0, e coloco um 0. 30 agora dá. Na tabuada do 4, 4 vezes 7, que eu vou ter 28. 30 tira 28, 2. A vírgula me dá direito a colocar um 0. 20 na tabuada do 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Então, alternativa D. Parabéns para quem acertou. E para você que estava com dúvida, tirou a dúvida? Tirou? Tudo certo? Bom, nessa resolução da atividade 5, nós temos ainda 3 outras alternativas. A letra B também é um número decimal exato. Isto é, tem uma quantidade determinada de algarismos à direita da vírgula. E nós temos 2 outras alternativas que nós vimos na aula passada. Ah, peraí, como é que é mesmo o nome dela? Lembrou? Dízima periódica simples. Isso mesmo. E a dízima periódica simples também está dentro do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque a gente aprendeu na aula passada que a gente consegue escrever estes números na forma de fração. Vamos lembrar? 0,33333. A gente pode escrever esse número como 0,3 com tracinho em cima. Lembra disso? Muito bem. E aí a regra para transformar, para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica, você lembra qual é? Lembra? Lembrou? Então, vamos lá. Vou pegar o número 3 e colocar no numerador da fração. E embaixo eu vou colocar um único algarismo 9, porque em cima só tem um algarismo que se repete. E é claro que aqui a gente pode simplificar por 3 em cima e embaixo. E a gente vai encontrar 1/3. Vamos ver o 0,6? Será que você lembra? Lembra? Vai fazendo aí rapidinho enquanto eu faço aqui. 0,6. Qual que é a mesma fração? 6/9. Tanto 6 quanto 9 estão na tabuada do 3. Então, eu vou simplificar em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, lembrando, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos os decimais exatos e as dízimas periódicas. Lembraram disso tudo? Recordaram a aula passada? Perfeito. Vamos continuar? Então, agora nós vamos ver os números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. Ele engloba todos os números decimais infinitos e não periódicos. Ou seja, números que a gente não consegue escrever na forma de fração irredutível. Por exemplo, o número raiz de 3. Ele é aproximadamente 1,7, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele nunca se repete.
Então, ele é um número decimal infinito, mas não periódico. Se for não periódico, não escreve na forma de fração. Então, todas as raízes não exatas, como a raiz de 3, como a raiz de 7, como a raiz quadrada de 5 e assim por diante. Além disso, olha, você lembra desse número, o π? O π é aproximadamente 3,14159, infinito, mas nunca se repete. Esse número aqui é o número e, que é a base do logaritmo neperiano. O e, ele é aproximadamente 2,718 reticências, também nunca vai repetir nenhum número à direita da vírgula. E aqui nós temos um outro exemplo, que você observa à direita da vírgula, também não há repetição de algarismos. Porque olha bem, 981, 982, 983, para ser dízima periódica, eles têm que ser idênticos. E aqui não é. Então, nós vimos a diferença entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Racionais, decimais exatos e dízimas periódicas. Números irracionais, raiz quadrada não exata, o π, o e, ok? Você entendeu? Gravou? Vamos fazer uma atividade. A atividade 3. Eu quero que você observe o número 1, 2, 3, 4 e 5. E eu quero que você veja quais deles são irracionais. E aí, qual é a alternativa correta? Manda lá para o seu professor no chat. A gente volta em 2 minutinhos. Voltamos da atividade. E aí eu vi que a grande maioria colocou a letra D. Então vai um abraço para todo mundo aí. Vamos ver a resposta, pessoal? Para você que está com dúvida? Bom, vou pensar então no que eu já sei. Eu já sei que este número é uma dízima periódica, então ele é racional. Sei que a fração também é racional. Bom, apareceu raiz de 5, eu sei que é irracional porque eu não consigo resolver. Apareceu o π, também é irracional. Tem uma dízima que não se repete, também é irracional. Então, 1, 3 e 4. Alternativa D.
Parabéns para você que acertou e para você que tem dúvida, tirou a dúvida, tudo certo? Perfeito. Pessoal, não se esqueça que você tem tarefa para fazer, tá valendo presença lá no diário eletrônico do seu professor. Então, acesse a sua turma na aba Tarefas e resolva a nossa atividade. E também avalie a nossa aula, tá aparecendo para você aí o QR Code e o link. Diga que se a aula tá boa ou que precisa melhorar. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!